Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos na casa do Senhor nessa noite. Vamos tomando nossos assentos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que você já está aqui na casa do Senhor para adorar Ele. Você possa receber o melhor de Deus nessa noite. Que você saiu da tua casa, veio adorar o Rei dos Reis nessa noite. Então que você possa receber o melhor dele, ouvir Ele falando contigo, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em João 10. Jesus é o bom pastor, em verdade vos digo, que quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor de ovelhas. Para esse que o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora, todas que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem. Porque conhecem sua voz, mas nunca seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus afirmou novamente: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo e entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida que tenham em abundância. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Então, nessa palavra, Jesus fala que Ele é o nosso bom pastor, né? E que as ovelhas ouvem a voz dele. Que bonito, né, irmãos? Eu gosto de ser comparado com uma ovelhinha. Jesus sempre comparava nós com uma ovelhinha, né? Eu gosto, não sei dos irmãos, mas eu gosto de ser comparado com uma ovelhinha. Ela é bem bonitinha, né? Então, aqui Deus está falando que Ele é o bom pastor, né? Ele nos compara com a ovelha e que as ovelhas ouvem a voz dele. Mas eu penso assim, que voz que a gente tem ouvido, né, irmãos? Que voz que nós temos ouvido? Então, tem muitas vozes ali fora, né, que estão falando, mas Jesus fala para nós ouvir a voz dele. Ele nos conduzirá, não é verdade? Então, que voz que nós temos ouvido, né? E o bom pastor, ele cuida das ovelhas, ele cura, limpa, sara. Quando, né, nós ouvimos a voz dele, nós temos a identidade, né? Então, que nós possamos ouvir a voz dele, bom pastor, que está aqui nessa noite para nos cuidar, né? Nos cuidar, nos sarar, e que nós possamos ouvir a voz do nosso pastor, ouvir a voz dos mercenários que vem, né, muitas vezes e só querem se aproveitar das nossas vidas, das nossas ovelhas, mas Jesus, ele vem para nos cuidar, amém? Que nós possamos ouvir o nosso Deus nessa noite, né? E nós não viemos a se distrair, porque se nós se distrair, entra um lobo nas nossas vidas, nas nossas casas, mercenário, e vem com a destruição, né? Mas Jesus, ele fala: eu sou o bom pastor e cuido das ovelhas. E ele disse: eu moro pelas minhas ovelhas. No entanto, ele morreu na cruz por nós, né, irmãos? Então, que nós possamos ouvir a voz do nosso bom pastor nessa noite. Eu estava também vendo, né, em João 5 ali, que Jesus veio aquelas pessoas doentes, coxo, e
Jesus falou para ele, para o coxo: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? E Jesus disse: levanta e anda. E imediatamente ele foi curado ali, né? Então, nessa noite nós possamos ouvir a voz do nosso pastor e não se distrair. Jesus é o bom pastor nosso e ele vai nos curar, vai nos libertar. Ele está aqui nessa noite para nos curar, para nos cuidar, para tirar tudo que o mundo coloca sobre as nossas vidas, né, irmãos? Em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé e vamos ouvir a voz do nosso bom pastor nessa noite. Ele está aqui para nos curar, para nos libertar. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai, pedimos perdão ao Senhor, Deus. Se nós temos alguma falha, Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, vem nos curar nessa noite, Senhor. Vem, Senhor, nos libertar, Senhor. Tudo, Senhor, que o mundo, Senhor, tem colocado sobre nós, todo o peso, Deus. Em nome de Jesus, toda a tristeza, toda a depressão, Jesus, vem, Senhor, nessa noite, como um bom pastor, Senhor, vem nos curar. Deus, queremos ouvir a Sua voz, Pai, queremos Te adorar, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Tua bênção já sobre esse culto, Deus. Eu peço a bênção Tua, Senhor, sobre cada um que aqui está, Senhor, Deus, que saiu da Tua casa, Deus, para vir, Senhor, falar contigo, Pai. Em nome de Jesus, já vai abençoando, Deus, a cada um, Senhor, que aqui está, Pai. Coloca os Teus anjos e arcanjos, Deus, nessa igreja, Pai. Coloca os Teus anjos no altar, na porta, Deus. Em nome de Jesus, Pai, queremos Te adorar e Te bendizer nessa noite, Pai. Que Tu és o Rei dos Reis, Pai. Senhor dos Senhores, Deus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Amém? Amém. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: Deus vai dar de volta tudo para você. Você acredita? É, então recebe aí. Vamos profetizar e vamos chamar isso sobre a nossa vida, amém? Palavras são decretos. A Bíblia diz que eu posso chamar a existência aquilo que não existe como se já existisse. Então, quando nós lançamos a palavra, ela é uma semente que vai germinar e vai dar frutos. Amém? Amém. Glória a Deus. O que você quer de volta? O que você quer? Eu quero aquela paz, eu quero aquela libertação, aquela transformação, aquele temor, aquele primeiro amor, aquela alegria, aquela salvação dos meus filhos, a restauração do meu casamento, uma porta de trabalho aberta. Deus vai dar de volta. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas eu tenho uma
Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. O inimigo tentou nos separar de Deus, mas louvado seja Deus, porque Ele fez um plano perfeito. Mandou Jesus e Jesus resgatou de novo a salvação. Amém? Nosso relacionamento de novo com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está perto de você: eu não sou mais escravo do medo. Eu entendi que eu sou um filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos declarar isso neste lugar. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo.
medos dentro de nós, né? Medo disso, medo daquilo outro. E o nosso coração começa a vaziar, a nossa mente começa a ficar impactada com aquele medo, e a gente começa a ficar inseguro, medroso, mas nós oramos em nome de Jesus, paramos todo o medo, porque você é filho de Deus, você tem a autoridade de filho, amém? O nosso Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, mal nenhum nos causará dano. Diga para a pessoa que está perto de você, sabe quem você é? Filho de um Deus. Diga, sabe quem é você? Alguém que ganhou autoridade, amém? Então você pode parar o medo, amém? Antes do perfeito amor, lança fora todo medo, medo de não conseguir, medo de não dar certo, medo de não conseguir dar conta. Deus vem sobre você, você tudo pode, porque tem um Deus que te dá força, amém? Abriu uma pra eu passar por ele, Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. eu sou filho de Deus. Abriu
Glória a Deus! Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Glória a Deus. Amém? O que você vai fazer lá na sua casa quando você vê algo amarrado ou preso? A poder no nome de Jesus seja quebrado, seja repreendido. Está amarrado em nome de Jesus, está desfeito em nome de Jesus. Quando você vê alguém manietado, alguém no vício, alguém nas drogas, alguém na mentira, alguém no egoísmo, alguém com problemas espirituais, o que você vai fazer? A poder no nome de Jesus. Amém? Olha para a pessoa que está perto, você usa o nome de Jesus. Você tem uma procuração. Amém? Ele passou para você. Você é um procurador. Você tem esse nome para você quebrar cadeias, libertar algemas, desfazer amarras. Amém? Amém. Não importa o problema. Em nome de Jesus seja curado. Em nome de Jesus seja livre. Em nome de Jesus recebe alegria agora. Amém? Amém. Glória a Deus. Ouço cadeias quebrando. Lá na sua casa. Ouço cadeias quebrando. No seu trabalho. Ouço cadeias quebrando. Aqui na igreja. Ouço cadeias quebrando. No seu sentimental. Ouço cadeias quebrando. E no financeiro. Ouço cadeias quebrando. E no casamento. Ouço cadeias quebrando. Nos nossos filhos. Ouço cadeias quebrando. E na nossa cidade. Ouço cadeias quebrando. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, tem poder para desfazer as obras do diabo. Por isso nós nos rendemos a Ele, amém? Nos rendemos a esse Senhor, nos rendemos a esse Deus Todo-Poderoso que entregou o seu Filho. Nós nos rendemos a Jesus, que foi o sacrifício perfeito. Aleluia. Em direção aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, Deus.
realidade? Isso é verdade? Isso é verdadeiro? Você realmente se rende? Você realmente se entrega? Você realmente se doa? Você realmente se dá para Deus? Você se entrega a Ele, aquilo que Ele quer, você se submete a Ele, né, ao governo dele. Então vamos cantar essa música mais uma vez? Vamos dizer isso para Ele. Mas você vai ficar de pé, tá bom? Você vai ficar de pé, porque você vai dizer: eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo de verdade no nome de Jesus. Diga, professor Calberto, Deus procura os fiéis da terra. Você é um fiel? É? Se não é, fica hoje. Amém? Se não para hoje, decide ser fiel hoje, porque Deus está procurando fiéis. Amém? Tem uma coisa que Deus procura: os verdadeiros adoradores. E outra coisa que Deus procura: os fiéis da terra. Diga, professor Calberto, Deus está procurando fiel. Ele vai encontrar isso em você? Ele vai encontrar isso em mim? Ele vai encontrar isso em você? Salmo de número 101, e o verso de número 1 em diante, a gente vai ver aqui, fala sobre isso, amém? Salmo de número 101, e o verso de número 1 fala assim: cantarei a misericórdia e o juízo a Ti, Senhor, cantarei, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo, coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amém? Amém. É uma iniquidade. Pecou mais de uma vez. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Você entende? Sim ou não? Você tem um alvo. A nossa igreja tem um alvo aqui, né? Então você vai acertar a flecha. Errou, pecou, errou. Ah, Deus, pequei, perdoa. Mas você vai lá e erra de novo. Então, sempre que você pode acertar, você já sabe como acertar, você entende, mas erra de propósito. Isso é iniquidade, amém? Então, aqui o verso de número 6 fala que os meus olhos, Deus falando, procurarão os fiéis da terra. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Olha, o professor está perto de você. O que você acha, Deus? Deus conseguiria te encontrar hoje? Em você fidelidade? Em você existe isso? Né? Deus, ele dá um testemunho da fidelidade de Moisés. Deus, ele dá um testemunho da fidelidade de Daniel. Deus, ele dá um testemunho da fidelidade de vários personagens bíblicos, né? E em mim, Deus encontraria em mim um coração assim, um coração de um adorador.
verdadeira e tem a nota falsa, não é? Uma pessoa do banco, ela consegue saber certinho qual que é a nota falsa. Não porque ela estudou sobre a nota falsa, mas ela tocou tanto naquilo que era de verdade, que ela acaba então percebendo aquela que não é de verdade. Você consegue entender? Quando a gente anda bastante com gente de verdade, quando a gente anda direto com gente de verdade, quando Jesus, que é verdade, a gente consegue detectar aquele que é de engano, aquele que é falso, aquele que não é de verdade. Você consegue entender? E os olhos do Senhor procuram os fiéis. Mas quem é o fiel? Aquele que é de verdade, verdadeiro adorador. Porque adorador tem um monte, mas qual que é o de verdade? Você consegue entender? Sim ou não? Então, não basta ser um adorador, eu preciso ser de verdade. Não basta ser fiel, você entende? Não basta ser alguém que tem fé. Eu preciso prática daquela fé. Eu preciso me tornar fiel. E quem é fiel? Digno de fé. É aquele que tem fé e pratica aquela fé. Você entende? Sim ou não? Esse é o fiel. Então, o que é o fiel? Eu aprendi e eu sou fiel àquilo que eu aprendi, aquela aliança, né? Uma aliança, ela não é só para os momentos bons. Uma aliança também é para os momentos difíceis. Como é que você percebe que a pessoa é fiel? No momento difícil, ela continua com você. Como ela estava no momento bom. Você entende? Aquela pessoa fiel, né? Jesus, ele tinha lá, ele fazia muitos milagres, ele deu lá autoridade para 70 discípulos. E 70 foram evangelizar, e eles voltaram muito alegres. Eles disseram: olha, no teu nome, Jesus, nós expulsamos demônios, no teu nome a gente curou, no teu nome a gente fez tantos milagres. E Jesus disse: olha, fiquem felizes, né, por aqueles que aceitaram, né, tem um nome escrito no livro da vida. Jesus foi falando sobre tudo isso, mas chegou um momento que Jesus conta no discurso: quem não comer dessa carne e não beber desse sangue não é comigo. Quem não estiver aí nesse momento, nessa hora de fidelidade aí, então não pode ser comigo. Porque não é só nas horas boas, não é só na hora do milagre. Você entende? Não é só na hora de expulsar o demônio, não é só na hora de receber, mas na hora em que você também tem que dar. Então isso é uma aliança. Num relacionamento, num casamento, é a hora que você recebe, né, do seu cônjuge, recebe daquela pessoa ali. Mas tem a hora que você tem que dar. Num trabalho, tem a hora que você recebe o seu pagamento, né? É tão bom, não é? Mas tem a hora que você tem que dar. Você tem que dar ali o seu apoio, você tem que dar ali o seu trabalho, o seu esforço, fazer acontecer, né? Para que aquele emprego, aquele trabalho vá, para que a empresa vá bem, né? Aí você pode dizer: não tem nada com isso, a empresa não é minha. Não, você tem uma aliança com aquele patrão, você tem uma aliança com aquela empresa. Você precisa fazer acontecer, você precisa fazer com que aquilo vá para frente. E aí o que acontece? Isso é fidelidade. O casamento é a mesma coisa, né? Você precisa fazer acontecer, fazer dar certo. Às vezes é difícil, porque é duas cabeças diferentes, né? Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, mas você precisa se esforçar para sustentar aquele relacionamento. Isso é uma aliança. Então tem um momento da tensão, tem um momento de tudo estar bem, mas tem um momento de tudo estar ruim, tudo está difícil ali, mas você continua ali até fazer dar certo, porque você acredita naquele casamento, você acredita naquele trabalho, você acredita naqueles filhos. Deus foi assim, um Deus de aliança, me deu um filho que derramou sangue, porque ele acreditou em mim, em você. Agora é hora de nós nos darmos para Deus, você se entregar para Deus, amém? Você dá a sua oração, você dá o seu tempo e você também dá o seu dinheiro. Não tem como, eu não, tudo que é meu pertence a Deus, inclusive o meu último suspiro. Você entende? Parou de suspirar, pronto, foi entregue para Deus. Até nesse momento o Espírito vai para Deus, porque tudo pertence a Ele, Ele fez, Ele é o autor, Ele é o Criador. Mas às vezes a gente nega de poder investir no reino. O tempo que nós estamos aqui hoje, eu estava pensando sobre isso, e na minha mente passava: a vida é um sopro, como passou tudo tão rápido. Eu estava vendo lá algumas fotos, alguns filmes, eu disse: meu Deus, um videozinho lá meu, eu disse: meu, como tudo passou tão rápido, como a vida é rápida, como a vida é um sopro mesmo, como daqui a pouco pode tudo terminar, como foi rápido o tempo de vida da gente que passa, e como não entregar esse tempo para
Deus, para poder viver uma eternidade com Ele e com aqueles que nós amamos. Você consegue entender? Então nós precisamos ficar esperto. Diga para a pessoa que está perto de você, fique inteligente, fique esperto, seja fiel. Deus está procurando fiel. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Isso eu não sou fiel no dinheiro. Como é que você com o meu cônjuge? Como que você com a igreja? Como que você com o patrão? Você entende? Se Deus diz para mim dar o mínimo, 10%, e eu ainda nego de fazer isso, como que eu vou ser fiel às outras coisas, às demais coisas? Não vou conseguir ser. Você entende? Porque eu ainda estou apegado naquilo ali que é matéria. Deus ele quer nos desprender. Deus ele quer fazer com que a gente seja desprendido. Amém? Amém. Generoso tem mais e mais. Mas o que é esganado é para pura perda. A Bíblia diz que tem maldição. Mas aqui a Bíblia fala sobre fidelidade. O Daniel, ele foi fiel. O Daniel foi um cara, um guri. Vou falar um guri, que tinha 16 anos na época. Ele foi levado cativo para Babilônia, como um prisioneiro, como um escravo. Aí ele é treinado, ele é determinado a não se misturar, a continuar íntegro na fé dele, continuar íntegro naquilo que ele aprendeu, mesmo estando num país diferente, com uma cultura diferente, ele continua naquele país com a cultura que ele aprendeu. O que isso pode dizer para mim, pode dizer para você? Mesmo que você vá trabalhar num ambiente, ou você vai para uma família, uma festa, ou qualquer lugar, onde os parentes ou as pessoas, elas têm uma cultura diferente, uma maneira diferente de pensar, um jeito diferente de comer, mas você aprendeu com Deus, o seu jeito, o jeito de Deus, você entende? Lá você continua sendo fiel àquilo que você aprendeu. Amém ou não? Amém. Digamos que o seu pai te treinou em casa, tua mãe te treinou em casa. Olha, quando você for na casa de alguém, você vai levantar, tirar o prato da mesa, você vai ajudar, você não vai fazer isso, não vai mexer nas coisas, não vai entrando nos lugares. Então você pode ir para um lugar onde seu pai e sua mãe não estão com você, mas aquilo que você aprendeu com eles, você bota em prática lá. Você é fiel ao aprendizado dos seus pais. Isso é fidelidade. Quando você está num lugar, mesmo que os seus pais não estão juntos, não estão te olhando, você continua mantendo a prática daquilo que você aprendeu. Então você tem que Então você continua fiel àquilo que você aprendeu. Amém? Amém ou não amém? Então nós precisamos ser fiéis. Diga para a pessoa que está perto de você. Você aprende com Deus uma coisa, você coloca em prática, não só porque as pessoas estão te olhando, estão vendo, mas porque Deus falou. Então você é fiel. E Daniel, ele foi lá para a Babilônia, não estava mais em Israel. E lá na Babilônia ele manteve a sua fidelidade, a cultura, ao aprendizado, a sua fé. E ele determinou, eu não vou misturar, eu não vou misturar, eu vou continuar sendo puro. Diga para a pessoa que está perto de você, pureza. É o que Deus requer de mim e de você. Amém? Santidade é o que Deus requer de mim e de você. Uma separação, mesmo estando junto, eu vou me manter separado. Mesmo estando tudo contaminado, eu vou me manter puro. Você entende? Como que eu me mantenho pura num ambiente sujo? Como que eu vou me manter limpa num ambiente contaminado? Quando você observa os mandamentos. Por que uma pessoa cai? Porque ela para de olhar os mandamentos. Ela para de observar os mandamentos. Por que uma pessoa fica suja? Porque para de olhar os mandamentos. Você consegue entender? Eu já vi tantas pessoas em lugares inapropriados se mantendo puro e santo. E a gente diz por quê? É uma pessoa que lê a Bíblia. Eu conheço uma pessoa que ela consegue chegar na outra e ela consegue ver a sujeira da outra toda, mas ela olha, ela luta, ela cura, ela dá uma palavra. E eu penso, como é que essa pessoa consegue ficar de pé? Porque é uma pessoa que todos os dias lê a Bíblia, todos os dias lê a palavra. Eu acompanho essa pessoa há muitos anos e eu vejo todos os dias, é uma pessoa que tem luz, ela tem brilho, ela tem palavra dentro dela diariamente. Então não basta ser uma crente, não basta você ser da igreja, não basta você ser evangélico. Amém? Você precisa ser alguém que se alimenta diariamente com uma palavra. E não é palavra, qualquer palavra, é a palavra
Sim ou não? Então, essa pessoa se alimenta com essa verdade. Então, ela vai para as bocas, ela vai para centro de recuperação, ela vai para todo quanto é lugar que você não tem noção do tipo de problemas que essa pessoa enfrenta, que a pessoa consegue se manter íntegro e puro. E eu digo, como que pode? E aí eu fui observar, ela observa todos os dias os mandamentos. Todos os dias tem uma palavra, não precisa de muito, mas pega ali a Bíblia, lê os evangelhos, todo dia, 2, 3 capítulos. Não é muito, 15 minutos da sua vida faz você ficar em pé, permanecer em pé, ser luz na vida de outras pessoas. Esse é o fiel da terra, é alguém que todos os dias se alimenta da palavra de Deus. Você entende? Sim ou não? Diga para a pessoa que está perto de você, palavra é alimento. Quando você não se alimenta, sabe o que acontece? Você fica fraco. O que é o fraco? O que acontece com o fraco? O que aconteceu? Não comeu. Entendeu? Aí olhar, não comeu. Mas quando come, o que acontece? Fica firme, fica de pé. Diga para a pessoa que está perto de você, você entende o que Deus requer de você? Fidelidade. Deus quer encontrar em você essa fidelidade. Todos os dias eu posso falar com Ele, porque todos os dias Ele vai na minha presença. Todos os dias eu posso mandar uma palavra para Ele, um mandamento para Ele, porque todos os dias Ele tira um tempo para estar comigo. Quanto tempo Ele tira? Não importa quanto tempo. Quanto que seja 15, meia hora, 20 minutos. Você entende? Mas você está ali na presença. E a partir dali você está alimentado para poder alimentar outros, ou para poder curar outros, ou libertar outros. Isso é muito importante. Amém? Amém. Eu estava pensando nisso esses dias. Né? Uma pessoa vem, não consegue às vezes ficar 15 minutos orando. 15 minutos, não consegue. Mas sai daqui, vai conversar com a outra, fica 1h30. Eu digo, meu Deus. Você consegue entender, às vezes dá mais tempo, mais disposição a um ser humano, a uma criação, que é o Criador. Então, sim, como que vai ficar forte? Você entende, uma hora o gás vai acabar. Por quê? Porque está dando muito para a criação e pouco para aquele que alimenta a criação. Você entende? Então, nós precisamos ficar vigilantes nisso. Diga para a pessoa que está perto de você, mais tempo com o Criador, e daí vai ter menos tempo com a criação. Você entende? Não menos tempo, porque você vai ter mais pessoas, mas você vai dar você vai em tempo recorde, você vai resolver os problemas. Amém? E vai conseguir fazer muito mais coisa do que você faria em um outro momento. Diga para você ficar perto de você. Deus requer de você fidelidade. Deus está procurando o fiel. Diga aí, ele acha você? Acha ou não acha? Ele achou Moisés, ele achou Daniel, ele achou vários personagens bíblicos. E hoje ele está procurando. Diga, meu Deus. Né? Então, olha só. Isaías estava lá, tendo uma visão. E quando Isaías teve uma visão de Deus, no seu alto trono ali, ele está vendo ali as abas abertas de Deus, né? Enchia todo o templo, né? Ele está ali olhando. A aba da veste de Deus, gente, não vai entrar nesse tema, isso não vai demorar muito, mas ele está vendo aquela visão quando ele chega ali, ele diz, ai de mim, sou um homem que lava os puros. Tinha impureza ali, tinha sujeira ali, ele não estava puro, mas quando ele reconhece a sua sujeira, quando ele reconhece a sua impureza, um anjo vem lá no altar com uma brasa viva e toca ali nos lábios, ele é purificado. Ele é purificado, mas o povo dele não. Você entende? O povo não. Então, Deus faz uma pergunta. Quem estava ali assistindo ele? Só? Quem estava assistindo Deus? Só o Isaías. A Bíblia não conta que tinha outro ser humano ali. E daí Deus vira para os anjos e diz, aqui me enviarei, aqui me enviarei. E daí ele, né? Ele quer ser enviado. Mas por que ele quer ser enviado? Porque os lábios agora estavam puros. Então ele entendeu que ele podia, através dos seus lábios puros, trazer pureza e tirar contaminação do seu povo. Ele tinha nele os mandamentos, ele tinha observado Deus que manda. Amém? Diga para a pessoa que está perto assim, nós precisamos observar o Deus que manda. Amém? E o Daniel, então, ele se manteve fiel, foi determinado, teve um espírito de excelência, ele continuou fiel. Diga para a pessoa que está perto assim, por que você pode ser fiel hoje? Pode deixar de ser amanhã. Quem já viu uma pessoa assim? Mas como? O fulano traiu o fulano? Não, a fulana traiu o fulano.
vai escolher o quê? Uma pessoa e não escolhe idade. Então não importa, é um demônio, ele quer fazer a gente cair. E se a gente está aqui, ó, se mantendo fiel, todos os dias se alimentando, você vai ficar de pé e vai ser fiel até o fim. Até Jesus voltar. Você entende? Eu posso ser bem honesta, você pode ser bem honesto, mas quem garante que amanhã depois tem uma oportunidade de você boa? Você entende? Deixou de ser fiel, não é que você não era fiel, é que deixou de ser naquele momento. Por que? Como isso aconteceu? Como é que você faz uma besteira dessa? Deixou de observar o seu momento. Ficou impuro. Precisa de arrependimento, uma brasa na boca, para poder também ajudar outros a se tornarem puros também. Amém? Amém. Tem uma notícia para vocês. Faltam 10 dias. Glória a 10 Deus. dias. É 10 ou é 11? 10 dias amanhã para poder para os nossos 52 dias. Amém? Amém. Gabriel vai aparecer. Gente, ontem eu estava lá no norte, eu estava falando sobre os prêmios lá. Eu falei, mãe, como que eu vou saber se você foi fiel? Como que você vai saber se eu fui fiel? No comando de Deus, no mandamento de Deus, naquilo que Deus tem pedido. O tempo vai mostrar. Você entendeu? Tem uma pessoa aqui na igreja, é bem preguiçosa, eu falei bem preguiçosa. E aí eu sempre peguei muito no pé dela para ela ler o Evangelho e as Escrituras. Bem preguiçosa. Daí deu opinião de 66 dias, eu li, a pessoa dizia que estava lendo, né? Eu disse, não está lendo nada. Nós só contando uma historinha, né? Para poder tirar eu do pé dela. Mas depois, durante o ano, eu vi até na conferência, pegou em todo lugar, até navegantes, até no oeste, no norte, no... Aí eu disse, meu Deus, como que essa pessoa está sendo revisitada? E Deus falou, sim, na dificuldade dessa pessoa, ela manteve-se fiel, lendo as Escrituras, mesmo não gostando, mesmo sendo preguiçosa. Você consegue entender para quê? Mas ela decidiu ser fiel, apesar dele. Então, seja fiel, vai se manifestar essa fidelidade. Todo mundo vai ver o quanto você foi fiel. Amém? Quando você manifesta, mas se eu fui infiel, também vai se manifestar. Sim, ó, confirmar. Se eu fui fiel, também se manifesta. Todo mundo vai ver, porque até aquilo que tem é tirado. Até aquilo que tem é tirado. Diz a palavra de Deus. Então nós precisamos nos manter lúcidos, fiel. Por que você está aqui hoje? Para ouvir o que Deus tem a dizer, não é? Ou é para me ouvir? É para me ouvir, gente? Gente, se é para me ouvir, pode ir embora, porque eu nem sei falar direito. Mas se é para ouvir a palavra de Deus, gente, então ouça, pratique, porque é um mandamento para você se manter fiel e receber a sua recompensa. Todo fiel tem recompensa. Amém? Amém. O que é recompensa? O que é salário no final do mês? Tem que trabalhar, não é? Não tem salário se você não fazer a sua parte. Então, eu vou ser fiel e Deus vai me recompensando na medida em que eu me mantenho fiel. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Deus procura os fiéis da terra. Deus encontrou o Davi, Deus encontrou o Moisés, Deus encontrou o Daniel. Amém? E o Daniel, por ser fiel, ele permaneceu fiel em 3 reis passaram na Babilônia. 3. E ele foi mandando Daniel. Por quê? Por causa da sua fidelidade. Ele governou os 3 reinos junto com aqueles reis em outro país. Ele era um estrangeiro e lá digamos que você, brasileiro, esteja lá na Europa e você se torna um governador na Europa, sendo brasileiro. Com tantos europeus lá, você foi escolhido pelo presidente da Europa para governar junto com ele. Mas o que esse brasileiro está fazendo aqui? Nós europeus aqui. Esse brasileiro é fiel a Deus. Você consegue entender? Sim ou não? Deus faz esse tipo de coisa. Ele levanta alguém por causa da sua fidelidade. Amém? E Daniel ficou em 3 reinos ali, governando. Diga para a pessoa que está perto de você, Deus quer que você governe. Deus quer te colocar sobre o mundo. José também, outro caso de fidelidade. Deus encontrou
pegar a história de cada um deles, você vai ver que fiel é José. Então foi o que Deus levantou para governar. Amém? Então Deus pode encontrar você, o que você acha? Se não, torne-se fiel a partir de hoje. Amém? Fiel no que, apóstola? Primeiro no dinheiro e depois em tudo. Porque o dinheiro, a Bíblia diz que quando eu sou fiel no pouco, Deus me coloca sobre o muito. Sabe o que é o pouco? O dinheiro. Imagina você com muito dinheiro não podendo comprar nada porque ninguém quer te vender. Você entendeu? Então, o dinheiro é o pouco. Diga para a pessoa que vai fazer com muito é o que Deus quer colocar você, é o que Deus quer colocar você. Amém? Deus está nos olhando. Não investe no reino, mas quer fazer parte do reino. Não investe no reino, mas quer trabalhar no reino. Não investe no reino, mas quer ser promovido no reino. Tá, não vai roubar. Obra de fidelidade. Essa é uma. Tá bom? Beleza? Vamos ofertar e dizimar? E eu vou pensar que ela vai fazer só com alegria, meu filho. Se não é cair com tristeza, não vai. Tá? Venha com alegria em nome de Jesus. Estaremos orando pela sua vida financeira. Estenda a mão para cá. Senhor Jesus, nós entregamos diante do Senhor os nossos dízimos, ofertas, te damos o louvor, declaramos santa essa semente, que ele é de toda uma massa. A tua palavra fala que o Senhor procura os fiéis da terra, e nós sabemos que nesse momento o Senhor fica nos olhando e vendo aonde está a nossa fidelidade. O mandamento que o Senhor manda, o sustento para a tua obra na terra. Deus, ajuda-nos, Senhor, a ter essa concepção, a ter essa fidelidade. Não somos só fiéis nesse tempo, mas sermos fiéis até o fim, Deus. Nos ajuda a nos manter puros, olhando, Senhor, observando os teus mandamentos. Nos ensina a nos manter santos, vivendo uma vida separada para ti, mesmo em meio a toda uma corrupção, mesmo em meio a tanta desobediência e rebeldia. Nos ensina, Senhor, a continuar, Senhor, cumprindo os teus mandamentos, nos tornando fiel dia após dia, para que todas essas bênçãos possam nos alcançar de uma forma sobrenatural, que nós possamos prosperar, para que as janelas do céu possam ser abertas sobre nós e a bênção, aquela sem medida, a recalcada, sacudida, a transbordante dentro sobre o nosso colo. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, nos mantermos fiéis também, Senhor, para que haja mantimento na tua casa. Nos ajuda também, Senhor, nos mantermos fiéis, Senhor, para que o devorador seja repreendido e que a bênção esteja sobre a cabeça do teu povo. Em nome de Jesus, ajuda, Senhor, a mantermos fiéis para que essa obra seja conhecida, Senhor, sobre toda a terra e vidas conheçam o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a mão para cá. Senhor Jesus, nós entregamos diante do Senhor esses vasos, Senhor, essas pessoas que foram colocadas ali, nós declaramos a restauração de cada uma delas, Deus. Tu conhece o coração, a necessidade, Senhor, e essas pessoas que colocaram esses nomes, Senhor, acreditando que o Senhor é poderoso para restaurar, para fazer, e assim como esse vaso, Senhor, era um, e ele foi, meu Deus, para as mãos de quem sabe fazer, Senhor, e transformou em outro, assim seja na vida de cada um daqueles nomes que foram colocados dentro desse vaso. Deus, nós colocamos também os projetos de vida e acreditamos em milagres, acreditamos, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer, Senhor, e agir sobre cada pedido que nós colocamos ali, Senhor. A tua palavra fala, agindo, quem impedirá? Como diz, Senhor, o profeta, que o Senhor, nós fazemos os nossos planos, mas quem abençoa é o Senhor. Deus, estão aqui os nossos planos, nós estamos diante do Senhor apresentando para que o Senhor possa dar a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. A pastora Bárbara, fala para o pastor.
sobre a vida da pastora, nós pedimos com unção nova da parte do céu, Deus, sobre a vida dela, oramos com graça, sabedoria e poder. Tira todo medo, age no sistema nervoso, dando segurança, paz, ousadia, poder, graça, sabedoria, Senhor, e que os céus sejam abertos, a bênção, Senhor, pensa sobre esse ambiente, faça, Senhor, um milagre na vida de cada um daqueles que estão no santuário e aqueles que também estão nos assistindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus está falando o tempo todo. O tempo todo. Deus fala o tempo todo. O tempo todo Deus fala. Às vezes a gente não consegue ouvir, porque está meio agitado, preocupado, ansioso. Ou às vezes a gente não quer ouvir, porque talvez o que a gente ouça seja meio comprometedor. A apóstola pregou aqui umas semanas atrás que nós nos tornamos responsáveis com aquilo que nós ouvimos. E muitas vezes a gente até sabe que Deus está falando, mas a gente não quer muito ouvir. Ou não quer muito achar que aquilo é para mim. Porque a gente sabe que aquilo vai nos chamar para um compromisso. Mas o reino de Deus não tem outra forma. Ou nós estamos em aliança, ou nós não estamos. E eu gostaria que você abrisse o livro de Tiago comigo, no capítulo 3. E a gente vai trocar uma ideia a respeito disso. Semana passada a gente estava ministrando lá no Oeste. Deus deu uma palavra a respeito de a nossa vida ser como um culto para Deus, palavra de fé. E aí na sexta-feira também nós ouvimos sobre isso lá. Na quinta-feira, no domingo nós ouvimos sobre isso aqui. Quinta-feira a pastora vai estar com Deus em fé. Domingo a apóstola pregou sobre o poder da palavra. Tudo está ligado. E eu sei que Deus quer continuar falando no nosso coração. Você quer continuar ouvindo o Senhor? Amém? Você está aqui comigo? Abre os olhos assim para eu ver que você está comigo. Amém? Glória a Deus. Tiago capítulo 3, do 1 em diante. Caros irmãos, não nos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Cada um tem a sua fraqueza, em outras palavras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Se uma pessoa não peca nas suas palavras, ela é capaz de dominar todo o seu corpo. Se uma pessoa domina a sua própria língua, suas próprias palavras, ela domina o seu próprio corpo para não pecar. Veja, que interessante. Ora, ao colocar os frenos na boca dos cavalos, versículo 3, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. O propósito daquele freio, daquele cabresto, é dominar aquele animal, é controlar ele, ter domínio sobre o corpo dele. E onde que é colocado o freio do cavalo? Na boca. Observar, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Quem dirige o leme? O piloto. E o barco vai aonde? É a vontade do piloto. Ele é conduzido, ele é guiado, ele não se autoconduz. O navio, o barco, ele não se autoconduz. Ele é guiado, ele tem que ir aonde ele é guiado para ir. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, cuidando-se uma teoria de grandes realizações. Veja como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades. A língua está localizada entre os órgãos do corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro.
pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. Porém, com ela, amaldiçoamos os nossos semelhantes criados à imagem de Deus. Então, a mesma boca que adora a Deus, amaldiçoa aquele que foi criado à semelhança daquele que eu adoro. 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso é um questionamento que faz a gente refletir. Toda vez que a Bíblia solta uma pergunta, a gente refletir nisso, né? Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Pode. A mesma fonte, dois tipos de água, a mesma fonte. Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas? Ou uma videira produza figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. A fonte, ela fala do interior. A fonte, ela fala do nosso interior. O que jorra é o que a gente coloca para fora. E aí Jesus pega e fala que aquele que crer nele, em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. É o versículo do nosso ministério, é o versículo do milagre, é o texto chave para tudo na nossa vida. João 7,38. O detalhe é que Jesus fala, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Então não adianta eu crer como eu quero, como eu acho, adaptando essa palavra daquilo que é confortável para mim. Eu tenho que crer como diz a Escritura. Aquele que crê em Jesus, como diz a Escritura, não é como você acha que é, ou como você quer que seja, é como diz a Escritura, é literal. Aí sim, os rios de água viva começarão a fluir de dentro de nós. Por quê? Porque Jesus disse que nós estamos limpos pela palavra. A palavra de Deus é essa escova de aço, é essa que boa, é esse sabão que nos lava no nosso interior. O Isaías teve que ser tocado nos lábios para ser purificado, porque ali fala de palavras, fala do que saía da sua boca, e a boca fala do que tem no coração, do que está cheio no nosso interior. É assim. Amém? Amém. E é muito interessante porque a imagem do oleiro que ficava aqui na conferência, ela ficou marcada na minha mente, na minha alma, aquela imagem. Acho que não sei se eu me ouvi dela, eu acho que não. Ficava ali aquele oleiro trabalhando, né, aquela imagem ali moldando. E aí, se você observar como tudo começa, ele pega um pedaço de barro, dá uns tapas, bota um pedacinho de barro ali, já começa dando uns tapas. Pensei, tá bom. Aí ele começa a moldar o barro. E aí ele enfia a mão assim. Você lembra quem estava aqui na conferência? Quem estava aqui na conferência lembra? Ele pega a mão dele, o oleiro pega a mão, o punho cerrado, e ele bota assim, na ponta daquele barro. E ele começa a abrir aquele barro. Eu disse, meu Deus, é isso aí que Deus está fazendo comigo? Está enfiando a mão lá dentro e mexendo. Eu disse, meu Deus, é assim que eu estou me sentindo. O Senhor está enfiando a mão lá dentro de mim e está mexendo. E aí o Espírito Santo disse, o vaso precisa ser moldado de dentro para fora. É de dentro para fora que se molda. Eu comecei a observar o oleiro no vídeo fazendo. E se você observar, ele molda de dentro para fora. Tem a mão que vai dando suporte para fora, vai dando um acabamento, vai fazendo os detalhes. Mas o molde, o que transforma aquele pedaço de barro num vaso, é pelo lado de dentro. É pelo lado de dentro. E ele vai moldando por dentro. Ele vai abrindo por dentro.
E ele vai trabalhando naquele vaso por dentro. Dá para apagar a luz para a gente enxergar melhor? E aí o barro está ali. E o barro está ali, na mão do oleiro, está de boa. De repente, ele começa a abrir. E ele começa a abrir. E ele começa a acessar o interior daquele barro. E ele bota a mão lá dentro daquele barro. E começa a abrir. E começa a acessar o interior, o profundo, o escondido, aquilo que todo mundo esconde, que a gente não quer que ninguém mexa. E ali de dentro, pode ver que de dentro para fora, esse vaso começa, esse barro começa a tomar forma de vaso. Olha lá, lá por dentro. De dentro para fora. Eu disse, meu Deus. Sabe o que Jesus disse para os fariseus? Ele confronta. Ele diz assim, ó, vocês se preocupam com o lado de fora do copo. E o problema está do lado de dentro. E a sujeira está do lado de dentro. Vocês se preocupam com aquilo que as pessoas veem e não se preocupam com o que eu estou vendo. Porque a Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê, Deus olha no coração. E a gente se preocupa muito mais com o que as pessoas estão vendo do que com o que Deus está vendo. E aí a palavra diz que eu não tenho que temer os homens que podem até tocar no corpo, mas não podem fazer nada com a nossa alma. Eu tenho que temer a Deus, que tem poder para pegar uma alma e jogar no inferno. Porque a gente se preocupa mais com a aparência do lado de fora e muito menos com a aparência do lado de dentro. E Deus está olhando do lado de dentro. Você se importa muito mais, eu me importo muito mais com o que as pessoas pensam a meu respeito do que com o que Deus pensa a meu respeito. Deveria ser o contrário. Eu deveria me preocupar muito mais em agradar o Criador do que a criação. Eu deveria me preocupar muito mais em agradar aquele que tem uma morada eterna, que está preparando um lugar para mim, que tem poder sobre a alma, sobre o espírito, do que aquele que tem poder apenas sobre o corpo. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu quero dizer. Uma vida que cultua a Deus, ela não é algo externo, é algo interno. É algo interno, de dentro para fora. Igual esse vídeo do vaso, igual esse vídeo do barro. E eu achei tão extraordinário isso, porque Jesus fala ali para os fariseus e confronta eles, né? Diz, olha, o interior do corpo está sujo, é o que importa, é o que tem que ser cuidado, porque não é o que entra que contamina, mas é o que sai. E a gente deu isso ali em Tiago, que as nossas palavras podem contaminar tudo ao nosso redor. E elas podem mudar o curso das coisas. Deus tem um plano e Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas as nossas palavras, às vezes, podem mudar o curso das coisas, do propósito. E aí entra a palavra que a apóstola estava pregando aqui para nós no domingo. A gente pode abortar aquilo que Deus criou com as nossas palavras. E o problema não está na palavra, está na palavra, porque é ela que vai criar, construir e destruir. Mas ela é um reflexo daquilo que está por dentro, que na raiz. Umas semanas atrás eu estava conversando com uma pessoa sobre um problema que deu. E daí um problema bem sério, bem difícil. Que eu fiquei assim, meu Deus, o que vai ser agora? Daí essa pessoa disse assim para mim, Bárbara, na verdade, há um pouco mais de um ano, um pouco mais de 2 anos que isso começou a acontecer e tal. Eu falei, não, o problema estava lá atrás. Lá atrás, quando Deus
uma espada, ela faz divisão de alma e espírito. Ela nos dá discernimento. E aí, a gente vai para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10. Você sabia que quando você libera uma palavra, o seu corpo físico, estou falando físico, não estou falando de coisas espirituais, estou falando de coisas físicas. Quando você libera uma palavra, o seu corpo físico trabalha para fazer aquela palavra acontecer. A neurociência explica isso, mas a Bíblia já explicava antes, né? Existe o centro da fala no nosso cérebro, que é um comando. E quando você libera uma palavra, esse centro neurológico, o centro dos nervos, lá na fala do seu cérebro, ele dá um comando para todo o seu corpo reagir conforme aquilo que você falou. É um comando. Você falou, aquilo vira um comando. O seu corpo começa a trabalhar para ser aquilo que você falou. E aí a gente passa o dia inteiro falando que está cansado, que não aguenta mais, que não sabe mais o que vai fazer, que esse casamento está difícil, que esse trabalho está me estressando, que esse salário não dá para nada, e aí o nosso corpo fica recebendo um monte de comando o dia inteiro de murmuração, de crítica, de reclamação, de incredulidade, e aí a gente quer terminar o dia legal. E aí a gente fica com enxaqueca, fica com dor de cabeça, a gente vai para casa sem força e a gente não consegue. A gente quer sumir e não sabe por quê. E a gente fica procurando vários motivos e o motivo está na nossa própria boca, que ficou dando comandos o dia inteiro no nosso corpo. E depois do culto de domingo, essa semana eu comecei a vigiar, porque a gente estava bem murmurador ali no meu trabalho. Tudo a gente estava reclamando, nada estava bom, nada estava dando certo, nada prestava. Porque, mas podia ser melhor. Sempre tinha aquela. Mas podia ser melhor. E aí, de segunda-feira para cá, eu disse, não, eu vou começar a vigiar com essa palavra, porque aonde eu estou, eu tenho que levar paz e prosperidade, porque essa é a presença que eu carrego. Se não está havendo paz e prosperidade, o problema está em mim, que deveria estar carregando paz e prosperidade. E aí você voltou a perguntar isso. E aí nós estamos numa reforma. Aí eu comecei a falar para ela assim, mas por que também fulano? Glória a Deus que nós estamos trabalhando. Tem um monte de gente indo atrás de emprego que não consegue serviço. É verdade, é verdade. Por dentro, eu ia murmurar com ela, mas por fora eu decidi dar um comando no meu corpo. Tu vai se alegrar com o salário que tu tem, porque tem gente que não tem, nem o salário que tu tem. E se tu não está dando conta de pagar as tuas contas, vai rever tuas contas, porque tu está gastando mais do que deveria. Nós estamos fazendo essa chave da riqueza, né? Todo dia a gente se corrige nisso. E eu comecei a me auto-corrigir com isso. E aí a gente está fazendo uma reforma lá em casa. E aí o pedreiro disse assim, porque esse piso aqui é muito inferior, porque esse piso aqui é de uma qualidade, não sei o quê. Ele começou a falar mal do meu piso. Eu disse, esse homem não sabe o quanto eu ralei para comprar esse piso. A manobra que eu fiz para pagar o cartão, para poder ir lá pagar esse piso. Depois, esse homem não sabe o preço que eu paguei para ter esse piso, para ele dizer que o meu piso é inferior. Não tem nada disso. Lá botei a mão nas caixas de piso. Esse piso eu te abençoo. Isso vai ser a coisa mais linda nessa casa. Não vai quebrar nenhum. Não vai estourar nenhum. Não vai estufar nenhum. Não vai se perder nenhum. Vai render mais do que é o esperado. Vai multiplicar piso. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Não é inferior. Aí na caixa, tu não é inferior, tu não é. E aí, eu olhei na caixa e estava escrito piso forte. Eu disse, piso forte. Tu não vai rachar, tu não vai quebrar. Isso aqui, a hora que passar o carro vai estourar. Não vai estourar porque é um piso forte. E eu comecei a quebrar uns decretos sobre o meu piso. Que eu fiz um cartão 6 vezes sem juros. Que eu orei para conseguir ir lá na loja negociar e disse, Deus, logo hoje vai negociar comigo. Então eu valorizei aquele piso, porque eu paguei o preço para ele. E eu não ia deixar ninguém falar mal do meu piso. É o meu piso. É um piso forte.
forte. Eu sei o preço que eu paguei para ter o casamento que eu tenho hoje. Foram 9 anos de santidade, lutando contra a minha carne todos os dias. Desde que eu chorava, era tão difícil. Mas eu sei o preço que eu paguei, não vou deixar ninguém falar do meu casamento. Eu sei o preço que eu paguei para ter o carro que eu tenho, para ter o trabalho que eu tenho, para ter a igreja que eu tenho. O preço que foi pago para essas portas se manterem abertas, não vou deixar ninguém falar. É preço forte, não tem nada de fraco aqui. E aí você começa a mudar o ambiente, você começa a mudar os céus, você começa a mudar o comando, e tudo ao seu redor tem que obedecer o comando da palavra que saiu da sua boca, porque não é a sua palavra, é conforme diz as Escrituras. E é em cima dessa palavra que a gente se mantém firme e que a gente caminha e prossegue. As promessas de Deus, a gente está lendo Jeremias, e aí eu me lembrei de Lamentações, porque Jeremias foi um profeta no meio de um caos, de um exílio horroroso, de coisas desastrosas. É um livro que chega a doer quando a gente lê, é um livro que ai, eu não quero mais escutar essas histórias horrorosas, porque foi muito sofrimento. E aí ele chega lá em Lamentações, acho que é no 5, e ele fala, eu fico lembrando das coisas tristes e difíceis. Vamos ler isso aí. Lamentações capítulo 5. Eu falei 2 Coríntios, né? A gente já volta para lá. Lamentações capítulo 5. E aí ele fala ali. Não, é o 3:18. A minha força e a alegria se esgotaram, como também tudo que eu esperava, quando esperava do Senhor. Recordo-me da minha aflição, do meu delírio, do meu profundo sofrimento, do meu enorme peso. Lembro-me de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Ele estava se lembrando de coisas horríveis, destruidoras, e aqui estava roubando as forças dele. E aí no 21, ele fala, contudo, quero me lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de nós sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E sendo assim, eu digo a mim mesmo. A quem ele disse? Ele deu comandos a ele mesmo, ele liberou uma palavra sobre ele mesmo, e o corpo dele tinha que reagir àquela palavra, ele tinha que se levantar e continuar. E sendo assim, eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam, confiantes para com aqueles que o buscam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ali em 2 Coríntios vai dizer que as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais, mas elas são poderosas em quem? Deus. Olha só, 2 Coríntios 10. A gente tem que aprender a ler Bíblia, sabia? A gente tem que aprender a ler muita Bíblia. Eu peguei para mim aquela palavra que o pastor, acho que o pastor Valdir entregou para a Márcia. Eu peguei para mim, ele disse, faz essa mulher comer Bíblia. Eu falei, não, eu que preciso comer Bíblia. Eu pego para mim essa palavra. Eu quero isso. A gente precisa aprender a comer Bíblia. E aí o 4, vocês já vão entender agora por quê. O 4 diz assim, as armas da nossa guerra não são terrenas, não são carnais. Então nós estamos em uma guerra, nós estamos em uma batalha. Espírito contra a carne e a carne contra o espírito. E a nossa arma não é carnal, não é terrena, mas ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas, destruir vãs filosofias e a arrogância que tenta levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Preste atenção nisso aqui. A arrogância que leva as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Então a arrogância, ela me afasta do conhecimento de Deus. A Bíblia fala que eu tenho que conhecer
Você vai pegar ali um texto e você vai dizer, ah, não sei o que está escrito aqui. Mas aí você vai, e aí você vai lendo por cima porque você já conhece a história. E aí você pode perder uma revelação nova naquela mesma palavra que você já ouviu 50 vezes. Porque ela se renova todas as manhãs. E aí a gente pensa que não precisa prosseguir conhecendo. Eu já caí nisso algumas vezes. De não querer mais ouvir, de não querer mais aprender, de achar que já sabia aquele assunto. E às vezes o pregador vinha aqui com uma palavra tipo Salmo 23 e eu nem abri, eu já sei de cor, não preciso ler. Perdi uma revelação, perdi um novo de Deus, perdi algo que Deus tinha naquela palavra que eu achei que não precisava ouvir, porque eu já sei o que está escrito ali. Essa arrogância nos afasta do conhecimento de Deus. A gente não consegue continuar conhecendo Ele por causa dessa arrogância. Então, a gente precisa cuidar para não se distrair nisso. Tudo que é desconhecido nos causa medo. Mas quando a gente conhece o Deus que a gente serve, conhece o amor dele, o verdadeiro amor que está nele, lança fora esse medo. Como eu fico corajoso? Não é porque eu não tenho medo. Eu vou mesmo porque eu tenho medo. Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você acha que o Davi estava super corajosão lá diante de Golias? 3 metros de altura, ele era um manequim de 1,5 metro e um Golias de 3 metros diante dele, cheio de espada e lança, escudo, 40 dias. Quem vai me enfrentar? E derrubando exércitos. Aí você acha mesmo que Davi chegou corajosão? Peraí, hoje eu vou resolver essa parada com esse gigante. Não. Ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Se eu fosse no meu nome, eu nem estaria aqui. Eu estaria escondido na minha casa. Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E aquela palavra que ele virou, e hoje mesmo, eu vou cortar a cabeça. E ele vai lá e corta a cabeça do gigante. E ele libera uma palavra e o corpo dele, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ele fica corajoso por causa de uma palavra que ele mesmo liberou. E ele derruba o gigante, ele arranca a cabeça do gigante. E ele liberta o povo dele de 40 dias de opressão. Por causa de uma palavra que ele lançou para ele mesmo, que deu um comando ao seu corpo e o seu corpo todo reagiu em cima daquilo. E ele avançou porque ele mesmo creu naquilo que ele havia liberado e profetizado. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa se mover segundo o comando de Cristo. O corpo de Cristo paralisa quando falta comando. Não é porque Cristo não está dando comando, é porque o corpo não quer ouvir, então precisa. Está arrogante, acha que já escutou essa palavra 20 vezes e não precisa estudar mais. E aí paralisa, atrofia, enferruja, tem que passar na mão do goleiro, ser restaurado, ser feito todo de novo, para se lembrar. Eu tenho um pastor, eu preciso dar ouvidos a ele. Alguém me fez, alguém me montou. Alguém me criou a sua própria imagem, conforme a sua própria semelhança. Eu não sou de mim mesmo. Amém? Vocês estão comigo, será? Amém? Amém? Efésios 10, a gente já vai orar. Efésios 10, ou 6, 10, fala. Eu colocando o capítulo onde não tem. Efésios 6, 10. Fala da armadura de Deus. E aí, chegando no final da armadura, o apóstolo Paulo fala assim, embraçando o escudo da fé, para apagar os dardos do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma arma que nos defende, uma arma que serve de ataque contra o inimigo. Então a nossa arma, ela é a palavra de Deus. Todo tempo, todo tempo. Mas eu só vou conseguir usar a minha arma se eu conhecer ela. Quando a gente fala da palavra, a gente fala do próprio Jesus. O verbo que se fez carne. Que estava desde a criação. Participou de tudo. Então, se eu quero conhecer Jesus, eu preciso
conhecer a sua palavra, eu conheço o próprio Cristo. E aí Deus manda um recado para Zorobabel, usando a vida do profeta Zacarias, e fala assim, ó: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aonde o Espírito de Deus opera? Na palavra. Por onde que ele age? Pela palavra. Lá na criação ele se movia sobre a face das águas esperando uma palavra. Ou você acha que Lázaro veio para fora assim, porque ele veio? Ele escutou uma palavra: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. E o Espírito vai e Lázaro veio para fora. Então tudo se move pela palavra. Parece que é repetitivo o que eu estou falando, pode até ser. Parece que é redundante, pode parecer, mas é único. Não existe uma outra forma de nós nos mantermos de pé, não existe outra forma de vencermos as nossas guerras, não existe outra forma de a gente cumprir o nosso propósito, não existe outra forma de sobrevivência nessa terra, se não for sustentados pela palavra de Deus. Quando tu não tiver mais amigos, quando tu não tiver a família do teu lado, quando tu ficar desempregado, não Jesus, mas quando uma situação dessa vem, uma enfermidade, uma notícia difícil, um problema cabuloso que você não sabe como resolver, você pode não ter nada, mas se você tem uma palavra. O Pedro não tinha pescado nada uma noite inteira, mas ele recebeu uma palavra. O centurião estava com o servo dele doente, quase morrendo. Só diz uma palavra. Ele falou para Jesus: não precisa nem ir lá em casa, só dá um comando, o corpo dele vai ter que se levantar, o corpo dele vai ter que agir. Só dá um comando. Dá um comando. Comece a dar comandos para você mesmo. Jeremias fez isso. Eu digo a mim mesmo: Senhor, Ele é o meu Deus. O salmista Davi fez isso. Alma minha, te aquieta. Quantos exemplos a gente tem na palavra de Deus? Saia desse lugar hoje dando comandos para você mesmo, segundo a palavra de Deus. Se você crer em Jesus, como diz as Escrituras, os rios vão fluir de dentro de você. Amém? Não pereça mais por falta de conhecimento. Não pereça mais porque você não conhece. Decida conhecer. Decida continuar conhecendo. O Deus que cura, o Deus que abre porta, o Deus que prospera. Você sabia, essa questão de palavra e nome é tão forte que para cada situação dessa, Deus tem um nome? Nome e sobrenome, não sei. Porque quando você precisa de um Deus que cura, Ele é o Jeová Rafa. Quando você precisa de um Deus para provisão, Ele é Jeová Jireh. Quando você precisa do grande eu sou, da majestade, Ele é o Elohim. Quando você precisa de alguém que te defenda, Ele é o Messias, Ele é a tua bandeira. Existe um nome que você pode invocar para qualquer situação que você precisar, mas você precisa conhecê-lo para saber o que você vai invocar. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar agora. Que você saia desse lugar hoje decidido a dar comandos para você mesmo, para você. Porque nós lemos em Tiago que se você domina a sua língua, as suas palavras, você domina o seu próprio corpo e você conduz tudo ao seu redor. E eu gostaria que você viesse aqui à frente e nós vamos orar junto com você. Os líderes estarão aqui orando pela sua vida, mas comece você a orar por você. Se você precisa de o agir de Deus na sua saúde, chame pelo Jeová Rapá. Se você precisa, comece a dar comandos ao seu corpo e diga em nome de Jesus: levante e anda, seja curado, seja fortalecido, seja restaurado. Se você precisa de milagre financeiro, diga em nome de Jesus: as portas estão abertas a partir de agora, a provisão está chegando, os caminhos carregados de prosperidade, a bênção vem até a mim, vai me alcançar. E você começa a chamar a existência aquilo que não existe por
Senhor, nós declaramos a manifestação do Teu poder nas nossas vidas, nos nossos lábios, na nossa boca, as palavras que saírem da nossa língua, que saírem de dentro de nós, sejam puras, sejam retas, sejam segundo a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o nosso pão, esse é o nosso pão. Diga a Ele. Espírito Santo, que pedimos que o Senhor faça